Os amigos que nos assistem através das redes sociais, eu também os cumprimento. Estamos aqui na Assembleia de Deus Missionária, sede em São Paulo, na Rua Alberto I, 143, aqui na Vila Vermelha. Estamos próximos à Via Anchieta. Os nossos trabalhos acontecem todas as quartas e sextas, às 19h45. E aos domingos temos aqui 2 reuniões da família, às 9h e às 18h. Povo de Deus, eu os convido a se colocarem de pé e vamos fazer uma leitura bíblica no livro de 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Círios, e chegaram à entrada do arraial dos Círios, e eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algo mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Senhor Deus, essa leitura, apesar de extensa, é o contexto de um milagre que aconteceu no Antigo Testamento e eu creio que vai acontecer na nossa vida também. Senhor, que essa mensagem de hoje produza fé no coração desse povo, que o Senhor alimente cada um, que o Senhor traga essa mensagem para a nossa realidade, que não seja uma história, que nós não venhamos apenas ter uma aula de teologia, mas aprendermos que a Tua palavra é a bússola que nos ensina o caminho da bênção. Fala conosco, em nome de Cristo. Amém e graças a Deus. Os irmãos se assentem. Igreja, é muito importante que nós prestemos atenção nessa história. E não dá para ingressar diretamente na história sem voltar um pouquinho para entendermos a dinâmica deste milagre. Nessa época, o profeta Eliseu, substituto de Elias, era um profeta que era muito procurado pelo rei. Naquela época, o profeta tinha muito um papel político. Nenhuma decisão era tomada sem antes consultá-lo. Alguns hoje chamam de guru, né? Mas Eliseu
era o tipo do profeta que ele tinha uma influência muito grande, política, social e religiosa. E quando ele teve a oportunidade de derrotar este exército sírio, diz a história bíblica que o rei da Síria, cada vez que ele tinha uma reunião com os seus conselheiros de guerra, quando ele tramava algo contra o rei de Israel, quando ele se reunia no seu QG com os seus generais, traçando os seus planos para contra Israel, Deus revelava esses planos para Eliseu. Deus mostrava tudo que o rei discutia no seu gabinete para Eliseu. E Eliseu orientava o rei de Israel para não passar por um determinado lugar. E todas as vezes que Eliseu avisava o rei de Israel, ele conseguia se precaver, e isso foi deixando o rei da Síria preocupado, porque nenhuma estratégia dava certo, seus planos pareciam se frustrar, e ele começou a desconfiar que haveria um espião entre eles, que alguém estaria espionando o seu conselho secreto e avisando o rei de Israel, até que alguém disse: não, meu rei, tudo que o senhor discute no mais secreto do palácio, tudo que o senhor pensa, tudo que o senhor imagina, Deus revela para o profeta Eliseu. E o rei da Síria falou: então esse homem é muito perigoso. Se esse homem recebe revelações do que pensamos, do que vamos fazer, ele é mais perigoso do que um exército. E diz que o rei da Síria mandou um grupo de soldados para prender Eliseu. E quando foi de manhã, Geazi, o moço de Eliseu, quando ele sai da sua casa e ele olha para os montes estão cercados de soldados sírios, carros, cavalos, soldados armados até os dentes para prender o profeta Eliseu. E Geazi se desespera, ele corre para dentro e disse: Eliseu, estamos cercados de sírios, tem soldado e carruagem para tudo quanto é lado. E Eliseu, de forma despreocupada, diz: Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja. E quando Deus abre os olhos de Geazi, ele vê que por trás do exército inimigo há milhares de anjos, carruagens de fogo cercando aquela região. E Eliseu diz: maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Irmãos, já ouviram aquela expressão, ganhar uma guerra sem gastar uma bala? Já ouviram a expressão, vencer uma batalha sem dar um tiro? Soldados armados com espadas, com escudo, com toda a ferramenta bélica. E Eliseu só teve que fazer uma oração. Eu quero que você diga: você tem uma arma muito poderosa. Eu não sei se foi a rainha Elizabeth, que perguntada do que ela mais temia, qual era o maior medo, se era das grandes potências, ela disse que tinha medo da oração de um grande missionário. A sua oração é mais poderosa do que a bomba atômica. Porque a sua oração faz com que você que é fraco se torne forte. A sua oração faz com que você que é impotente atraia para si a força do Deus onipotente. Igreja, Eliseu só fez uma oração: Senhor, cega estes soldados, cega todo mundo. Diz que os soldados foram feridos de cegueira, não enxergavam absolutamente nada, ficaram tateando. E aí Eliseu disse: olha, vocês não estão acertando o caminho, me sigam que eu vou conduzir vocês, sigam-me, sigam-me. E ele foi levando os soldados e colocou aonde? No meio de Samaria, no meio do exército de Israel. E aí o rei disse: está fácil, todo mundo segue, é só meter a espada.
podemos matar todo mundo, Eliseu? Ele, não. Você não vai matar um soldado. Pelo contrário, eu quero que você prepare um banquete para esses homens. Pegue toda a comida que vocês tiverem e alimente esses soldados. Mas são os nossos inimigos. Dá comida para eles. Por favor, não percam o fio da meada. Não percam o raciocínio para você entender que às vezes a sua vida também pode passar por esses momentos. Alimentaram os soldados e mandaram com que eles fossem embora, em paz. Esses mesmos soldados agora, tempo depois, eles vão voltar. Eles vão sitiar Samaria, vão cercar a cidade de Samaria. E naquela época, a gente sabe que o sítio é uma forma estratégica de fazer com que as pessoas se rendam, porque não entra comida, ninguém entra e ninguém sai. Então, sitiaram Samaria. Igreja, tenta imaginar o drama de uma cidade cercada, onde começou a faltar água, começou a faltar comida, e as pessoas começaram a fazer o quê? A cometer até ato de canibalismo. Para vocês terem uma ideia, o custo até do esterco de pombo, cabeça de jumento, gente. Nessa hora não tem religião, não tem religiosidade nem dieta. Sabemos que na hora da fome, bate um desespero. 2 mulheres combinaram de comer seus filhos. Gente, uma falou para a outra, olha, estamos tão famintas que vamos fazer um acordo. Eu mato meu filho, a gente come, e depois você mata o seu e a gente come. Eu estou falando diante de uma situação de religiosidade, para essas pessoas partirem para esse ato. Não estou falando mais nem dos laços maternos, não estou nem mais falando da questão natural da coisa, eu estou dizendo que a situação foi tão dramática que elas atropelaram a fé, os princípios, a ética, a moral, tudo. É exatamente isso que o diabo faz. Ele cria um estado de sítio, ele te cerca, ele te torna refém de um pesadelo, de um medo, e depois ele te controla, ele te manipula, ele faz de você o que você quiser. Ele vicia, o diabo trabalha em cima do vício, e daqui a pouco a pessoa que fuma um maço está fumando 10, que está ali queimando uma pedrinha de crack, daqui a pouco está um viciado, dando a vida, vendendo tudo que tem dentro de casa. Hoje é culto e libertação. Não perca o fio da meada, como eu disse. Então, aquele estado de sítio, apesar de ser uma estratégia de guerra, olha as consequências que aquilo produziu. E para piorar a situação, sabe quem eram os soldados que cercaram Samaria? Muitos que foram alimentados pelo profeta Eliseu. A pergunta é, de quem é a culpa, igreja? Quem foi responsabilizado? Eliseu. Quando o rei soube dessa história, que as mulheres estavam cozinhando seus filhos, ele falou, amanhã eu vou cortar a cabeça de Eliseu. O rei voltou no tempo e lembrou que se tivessem matado aqueles soldados antes, eles não estariam ali para sitiar a cidade. Sabe o que eu aprendo? Quantas pessoas que você já ajudou? Quantas pessoas que você já não alimentou, emprestou dinheiro? Quantas pessoas que você tirou da boca dos seus filhos para poder ajudar? E essas mesmas pessoas são aquelas que hoje estão causando desgraças da tua vida, injúria, calúnia, cuspindo no prato que um dia comeu. Pessoa que você ajudou, pessoa que você levantou, orou por elas. Eu sei que essa injustiça, irmão, essa ingratidão faz com que a gente não queira ajudar mais ninguém. Mas sabe o que Deus manda dizer? Não se torne uma pessoa ruim, porque existem pessoas ruins. Você não pode mudar quem você é. Você tem uma identidade cristã. E por mais que a gente diga, não compensa, nós servimos um Cristo que também não merecia passar por tudo que passou, mas nos deu o exemplo que cristão é oferecer a outra face. A face do bem. Eu quero que você diga para quem está do teu lado, Deus não vai esquecer
das injustiças que você sofreu. Aprenda isso. Os soldados que foram alimentados poderiam, poxa, não, nós não vamos. Esse povo nos alimentou, nos deu comida. Pelo contrário, sitiaram Samaria, cercaram Samaria, e a batata quente foi parar na mão de quem? De Eliseu. O rei falou, o culpado é Eliseu. Se ele tivesse deixado a gente matar esses miseráveis, isso não estaria acontecendo. Fala para o irmão que está do teu lado, se as coisas derem certo, glória a Deus por você. Mas se der errado, vão correr atrás de você. Tem horas que nós temos que correr riscos na vida. Talvez seja essa a razão porque tem muitas pessoas indecisas, ministros. Pessoas que não tomam decisões, mas só o fato de você não tomar uma decisão já é uma decisão. Ficar parado é decisão, sim ou não? Bispo, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. Já sei, eu vou dar para trás. É uma decisão. Você tem 3 opções aí. Não vou falar nem de lema, vou falar de trilema. A gente já chega nos leprosos daqui a pouquinho. Eu quero que você fale para ele, Deus vai forçar você a tomar uma decisão. Não, diga de novo, Deus vai forçar você a tomar uma decisão. Chega de ficar em cima do muro. Nada vai acontecer se você não tomar uma atitude. Talvez a bênção está esperando você. Talvez a fartura está esperando você. O progresso está esperando você. Mas você está lá, refém do medo. Sitiado. Oh Deus. Então o rei bateu um desespero, que ele falou, o culpado disso é Eliseu, aquele profeta. Interessante, quando você profetiza a bênção, você é de Deus. Quando a profecia se cumpre, o carro zero sai. Aquele profeta, meu Deus, o profeta falou e se cumpriu. Vai o profeta profetizar chicote, vai o profeta profetizar uma coisa. Aí não é de Deus, é do diabo. Igreja, olha para mim, não existe da parte de Deus profecias de conveniência. A profecia de Deus tem que ser verdadeira, ela tem que se enquadrar na realidade. Não adianta Deus tratar de fingimento, te prometer algo, te iludir. O Deus que nós servimos, Ele é contra esse tipo de não, sim, sim, não, não, Ele diz. Deus é sim, sim ou não? Não, Ele não é a favor de quem fica em cima do muro, ou é sim ou é não. Ou é frio, ou é quente, morno não serve. Elias perguntou para o povo, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, serve a Ele. Se é Baal, siga seu caminho. Você não está prisioneiro, você não está preso na cadeira de uma igreja. Ninguém colocou uma algema no teu pé para estar aqui servindo a Jesus. Você está aqui porque você é livre para adorar, é livre para servir esse Deus. Tem muitas pessoas que pensam que nós somos escravos da fé, escravos da igreja, que é só isso, nós não podemos fazer nada porque a igreja não permite, não podemos fazer nada porque, meu amigo, isso é liberdade, poder de decidir, que não queremos fazer as coisas erradas, que não queremos nos embriagar, nos drogar, cuidar da saúde do nosso corpo. Então, irmãos, o rei chama um soldado, capitão, vamos lá na casa de Eliseu cortar a cabeça dele. Mas Eliseu estava num culto. O fogo estava pegando lá na casa de Eliseu. Diga para quem está do outro lado, a crise pode estar feia lá fora. O bicho está pegando lá fora. É o coronavírus, é gente de máscara. É gente que é desinfetando tudo. Agora tem até máscara de todas as cores. Máscara azul para segunda, máscara para terça, máscara para quinta e vai máscara. Diga para ele e para ela, não devemos abrir a guarda, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você tem que acreditar que se Deus permitir, não é a corona que vai te matar, não. É um resfriado, uma tuberculose. Querido, o segredo da tua vida está onde? Na palma da mão de Jesus. Entenda isso que eu vou te falar. Eu contei para vocês a história, o cidadão estava em cima do
do prédio para pular. Quando Deus quer salvar, Ele movimenta o mundo se for necessário por você. Vocês lembram de Ezequias? Ezequias foi desenganado, sim ou não? Por quem? Pelo médico? Por Deus. Ezequias não foi desenganado pelo médico. Ezequias foi desenganado por Deus. Põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. E ele virou o rosto para a parede, chorou. Deus falou: Isaías, volta na casa de Ezequias. Mas por que, Senhor? Acabei de sair de lá. Vai lá e diga a ele que eu não resisti à oração, que eu não resisti à lágrima. Ele virou o rosto para a parede e ele descobriu a minha sensibilidade, Isaías. Volta lá e diga para o homem que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Diga para ele e para ela: o que a oração não mudar, nada muda. O que ela achou menetéria, aquilo que Deus não fizer, ninguém mais faz. Está aqui, ó. Houve ou não houve uma sentença? Coloca a casa em. Ouvindo isso de Deus, irmão, a primeira coisa que quer fazer é um testamento, deixar o pouquinho que tem. Já começava falando quem é o próximo da lista aí para ser o governador, qual o filho herdeiro. Eu ia fazer os preparativos para o meu funeral. Diga para ele: não se entregue sem luta. Não, mais alto, fala: não se entregue sem luta. Jeová tem certeza. Enquanto eu não ouvir a palavra final de Deus, eu não desisto. O juiz pode decretar, o advogado pode falar: perdemos. O médico pode falar: não tem jeito. Se eu não ouvir a palavra final lá de cima, eu vou continuar de joelho. Diga para ele e para ela: por mais que haja uma profecia, Deus não vai impedir você orar. Já ouviram aquela frase? Um não eu já tenho. Então agora o senhor tem certeza, Senhor? Perdoe minha petulância. Perdoe meu inconformismo. Vou morrer mesmo? Você vai morrer. Ai, Senhor, mas eu fiz tanta coisa, tenho tanta coisa para fazer. Ainda tem tanta alma para ganhar. Eu quero que você fale para quem está do teu lado: a sua existência precisa atrair a atenção de Deus. Quem é que vai sentir falta de você se você for embora? Você é importante hoje ou não? Você considera uma pessoa que faz diferença na vida das outras pessoas? Ou você se concentra sempre no seu bem-estar pessoal? Deus só mantém vivo e só prospera pessoas que fazem diferença na vida dos outros. São instrumentos de bênçãos. São ferramentas de trabalho de Deus. Se você é uma pessoa que divide pão, Deus tem uma razão para manter você vivo, porque a sua morte é a morte de outros. Entenderam ou não? Igreja, foram cortar a cabeça de Eliseu e Eliseu estava onde? No culto, dando glória a Deus. Mas tinha gente comendo filho lá fora da cidade. Eliseu dando glória a Deus. Mas tinha gente já vendendo produto com o olho da cara. E Eliseu dando glória a Deus. Eu quero que você diga para quem está do outro lado: passe a crise, mas dando glória a Deus. Não fica arrancando os cabelos. Ai, meu Deus do céu. Ai, agora quebrou tudo. Ai, faliu. Dando glória a Deus. Vem para cá. Bispo, mas a gente não tem força. Como é que eu vou dar glória a Deus com aluguel atrasado? Aleluia. E você vai fazer o quê? Vamos lá. Qual que é o seu plano B? Pegar uma arma? Você está entendendo? Se a gente ficar em casa e não vir buscar o recurso, o diabo vai começar a colocar ideias para você resolver o seu problema. Nós estamos tendo um caso, irmãos, no Rio de Janeiro. Eu estou orando muito por ele. Esse rapaz é cristão. Ele é um policial. É um youtuber. Eu esqueci o nome dele. Desculpa. Gabriel Monteiro. É uma situação meio polêmica, porque esse rapaz, ele... Talvez até pela inexperiência, ele é um policial militar, e ele começou a mexer com os poderosos, com policiais envolvidos, com o Comando Vermelho. Então ele começou a bater de frente com um coronel da polícia, que supostamente é corrupto, e agora caçaram o porte de armas dele. Tirou dele a permissão para ele andar armado. E ele está quase para ser expulso da polícia.
Eu falo para a igreja orar porque é um servo, viu, irmãos? E ele está desesperado, porque tirando dele o porte de arma, ele perdeu a sua principal fonte de defesa. Quem está compreendendo? Então tem momentos que Deus também faz assim com a gente. Ele tira tudo aquilo que a gente confia. Parece que Ele tira o nosso chão. Ele tira aquela boa conta. Ele permite, não é que Ele permite que aquela conta que você tinha, aquele carro que você, sabe, aquele status, aquele padrão de vida. E Deus fala, eu quero te ensinar a viver sem também. Diga para ele e para ela, jamais Deus vai te colocar numa terra prometida sem te ensinar as experiências de um deserto. Diga isso, diga. Porque quando você estiver na terra prometida, comendo a novidade da terra, você vai lembrar da comida lá do deserto e vai falar, se eu estou aqui hoje é porque foi Jesus quem me deu. Se eu tenho o que tenho é porque foi Jesus. Deus vai manter sempre acesa a chama da gratidão. E pessoas gratas vêm na igreja quando está saudável ou quando está doente. Pessoas que são gratas, elas cultuam porque desejam cultuar. Não vem fazer aqui balcão de trocas. Não vem negociar. Jesus, eu dou um dízimo e o Senhor me dá. A coisa não funciona assim. Com Deus não se barganha, com Deus não se negocia. Então de vez em quando Deus resolve tocar em alguma coisa para você sentir que, opa, quem controla tudo isso aqui é Ele, não sou eu não. Ontem eu estava bem, olha, eu estou mal hoje. Deus fala, conversa aqui é comigo, ó. Mas eu estava com a saúde de ferro e agora peguei uma gripe, estou aqui. É, meu irmão. Diga para ele e para ela, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você não dá um passo, acredite, seja você ateu, seja você livre pensador, é Deus quem garante sua locomoção, é Deus quem garante que você deite, durma e acorde. O salmista disse, eu deitei e dormi, acordei, porque Ele me sustentou. Tem gente que não acorda. Quantos que não amanheceram hoje, irmãos? Cheio de sonhos, como a Sara disse. E tem horas que a gente quer que Deus enquadre nossos sonhos na sua vontade. Deus, não, eu tenho outros planos para você. Diga para ele e para ela, o pensamento de Deus maior do que o seu. Ele diz assim, os seus caminhos não são os meus caminhos e pensamentos também não são os meus. Porque os seus caminhos e os meus, os seus pensamentos e os meus, eles são totalmente diferentes. Os meus caminhos são mais altos, pensamentos. Igreja, Deus está absolutamente na frente. Eu estou enxergando meus próximos 10 anos de vida. Jeová já está sabendo o que vai acontecer na minha velhice. E pensando no futuro, Ele começa a estabelecer as regras do meu presente. Faça isso aqui. Não, Senhor, não, você não vai entender agora, e nem é para entender, vai entender depois. Lembram quando Jesus lavou o pé dos discípulos? Vocês não estão entendendo nada agora, vai entender? Diga para ele e para ela, é depois. A gente quer entender, mas Senhor, explica esse processo. Meu amigo, é processo. O nome já diz, é processo. Processo tem começo, tem meio e fim. Então, Eliseu estava no culto. E quando o rei chegou lá para cortar a cabeça dele, volta no texto lá. Olha a profecia. Lá no verso 1, capítulo 7, 1. Olha a profecia, irmãos. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, daqui a uma semana. É isso que está escrito? Daqui a um mês. Daqui a um ano. Amanhã. E por que eu disse que é profético? Fala para quem está do teu lado. Amanhã. Porque o nome dele é Já. O nome dele é Já.
Eu pergunto à igreja, uma crise tão grande como aquela, mulher comendo o próprio filho, e você fala, amanhã a porta de emprego vai abrir. Como assim, meu filho? Você sabe há quanto tempo eu estou nessa prova? 10 anos, amanhã. Simples assim, amanhã acabou tudo. Acabou. Amanhã acabou a crise de casamento, o marido que foi embora volta para casa, amanhã. Diz para ele e para ela, tem horas que a promessa desafia a nossa inteligência. Desafia ou não desafia? E desde quando você tem que entender as coisas de Deus racionalmente? Se você tentar entender as coisas do meu Deus da forma racional, pode te internar rapidinho. Leva aí amarrado. Você vai entrar em parafuso. Gente, a profecia é, amanhã, quase a este tempo. É como se Eliseu pegasse um reloginho. Não tinha, né? Eliseu falou, marca na agenda aí, ó, o horário. Ó. Amanhã, a estas horas, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo. 2 medidas de cevada por a porta de Samaria. Gente, a cidade está sitiada, não entra um pingo de comida e amanhã acabou o problema. Fala para quem está do teu lado. Quem pode muito, pode pouco. Fala para ele e para ela. Igreja, nós não estamos falando de alguém aqui que precisa sentar para fazer conta, alguém que vai planejar. Estamos falando de um Deus que quando fez o universo, Ele disse, haja, 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 e as coisas foram se tornando materiais. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Estamos falando de um criador, querido, não de um gerente. Eu tenho certeza que eu e você, nós pensaríamos como capitão, porque tem horas que a profecia desafia a fé. Tem horas que a revelação, a promessa desafia a fé, porque você está tão acostumado, tão habituado com o seu problema, com a sua prova, ela é grave, o problema é algo que você percebe que é grave, e vem um profeta, vem um bispo, em plena sexta-feira, falando, Deus vai dar vitória. Parece um clichê, né? Deus vai dar vitória. Bispo, sabe quantas eu já ouvi isso? Diga para ele, talvez hoje é a última. Não perde a conta não, viu? Volta lá agora, verso 2. Porém, sempre tem um, né? Sempre tem um miserável que vai tentar esfriar sua fé. Sempre tem aquele, não acredita nisso não se iluda. Seu marido foi embora e não volta, arrume outro. Trata de arrumar outro, esse aí já era. Seu filho não sai da cadeia mais nunca. Eu conheço uma mulher que ela também ia na igreja. O filho dela morreu. Ainda conta uma desgraça para desanimar. Eu conheço gente que estava que nem você. Aí, irmão, você, ó. O capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus. Você não está falando com qualquer pessoa não, meu amigo. Está falando com um homem de Deus. E homem de Deus, quando é usado por Deus, Deus assina embaixo a profecia. Deus fala, Judásio, que eu assino, porque quem está falando sou eu. E olha só o cidadão. Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Isso aqui é uma dúvida, isso aqui é incredulidade pura. Esse homem está dizendo, Eliseu, seja lógico, tenha bom senso, você está tendo noção do que está acontecendo lá fora. Tem mulher comendo o próprio filho, Eliseu, você não tem noção, porque a impressão que dá, irmãos, é que a gente que está aqui pregando, geralmente a pessoa fala, isso porque não é ele. Tá, uma hora que você quiser sentar para a gente trocar figurinha de experiência, a gente troca. Lembra de trocar figurinha? Vamos trocar umas figurinhas? Eu conto um pouquinho dos meus testemunhos, você conta o seu e a gente vê. Eu me lembro que uma vez, Bispo, eu estava indo para a escola. Tá, só para mostrar para você que quando a gente é de Deus, 14 anos de idade, 14 para 15 anos de idade.
saía de casa para estudar à noite e tinha que passar numa rua escura, perigosa, irmãos, dominada pelo tráfico. E sempre na minha mochilinha eu colocava a Bíblia Sagrada. E eu estou indo para a escola. E quando eu estou voltando, eu olho e eu vejo 2 cidadãos, aquela fumaça, se drogando. E já comecei a entrar em oração, orar em espírito. Falei, meu Deus. Olhei assim de um lado. Sabe quando a Bíblia diz, ainda que eu passe pelo vale? O vale são situações. O vale representa aquela situação de morte, aquele momento que você fala, fecha o olho e vai. Igreja, quando eu estou passando, um deles, o olho vermelho, ele parou e falou, tá levando o que nessa mochila aí, rapaz? E me abordou. E aí, irmãos, eu só vi o diabo. Eu não vi aquele rapaz, eu vi, ele nem conseguia me olhar nos olhos e todo cheio de droga. Ele falou assim, interessante, dá uma olhada ao seu redor. Não tem ninguém, se eu quiser te matar aqui agora, ninguém vai nem saber o que aconteceu. E ele puxou a arma. E ele falou assim, eu estou sentindo tesão para matar você. Usou esse termo. E eu, nesse momento, orei em espírito, falei, Senhor, a minha vida está na sua mão. Aí o outro começou a me defender, falou, não faz isso. Eu quero que você diga para quem está do lado, sempre Deus vai usar alguém para te defender. Tentaram jogar José na cisterna, mas alguém diz, olha, joga, mas não mata não. Entendeu? Eu estava ali, irmãos, e olhei de fato em volta, mas aí eu lembrei do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele falou, vai, passa, vai embora. Mas sabe quando você está andando e você tem aquela sensação de levar um tiro nas costas? Eu estou andando, irmão Alberto, estou andando e de repente, quando eu virei na esquina, levantei a mão para o céu e... Hoje eu entendo que Deus precisava do Gildásio aqui nessa igreja. Eu quero que você diga para quem está do lado, Deus tem outros planos para você. Se o diabo está tentando te matar, Deus diz, não, eu tenho outros planos para essa mulher. Não, mas o carro dela, você vai pegar o carro do outro, Satanás. Esse aqui, não, aqui tem imunidade. Mas por que, Criador? Eu tenho um projeto. A irmã Luciane está aqui. Ela morava lá perto, perto onde eu morava. Semanas depois, eu estava passando na rua, já não era de noite, era de dia. E estava aquele tumulto, irmãos, e gente que não acabava mais. E eu pude ver, olha só, como era uma descidinha, sangue. Na calçada tem aquela guia íngreme, né? E estava aquela cachoeira de sangue. Aí eu fui lá, no meio da multidão, e quando eu olho, igreja, aquele rapaz, ele estava com os braços, porque era frio, né? Então ele morreu de uma forma que estava com os braços todo torto. E quando eu olho para ele, era o cidadão que disse que tinha poder para tirar a minha vida. Crivado de balas. Eu quero que você diga para quem está do teu lado, a justiça de Deus anda sozinha. Você não precisa pedir para Deus ser justo, Ele é. Diga isso, diga. Você não precisa pedir para Deus fazer justiça. Ele é justo. Você me pergunta, eu pedi aquilo? Não, mas Deus mostrou quem é que pode tirar a vida de alguém. Sabe o que Deus diz para você? Eu mato e eu dou a vida. Eu faço descer a sepultura e eu tiro da sepultura. E ninguém há que faça escapar da minha mão. Levanta a mão. Operando eu, diz o Senhor. Ninguém impedirá. Então eu passei pelo vale da sombra da morte. Foi o que eu falei. Quer trocar figurinhas? E aí a gente vai falando testemunho. Mas a verdade é que esse capitão
duvidou da profecia e do milagre. E Eliseu disse para ele o quê? Está aqui, igreja, ó. Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Não tem espaço para incrédulo na mesa do meu Pai. Não tem espaço para incrédulo. Ei, Tomé, se você hoje estiver aqui, Tomé, Jesus está dizendo, é melhor se convencer depressa, é melhor se converter depressa, porque eu preciso que você mude sua opinião e seu conceito. Sede crente, Tomé, e não incrédulo. Então Eliseu disse que esse cidadão ia ver a coisa acontecer, mas não comerá. Bispo, eu tenho um receio muito grande, que Deus vai fazendo promessa, e quando chegar a vitória, muita gente não vai estar aqui. Como muitas pessoas que ouviram a profecia na Angaturama. Quantas vezes foi vaso? Vocês se lembram, né? E a profeta lá naquele púlpito, eu estava assistindo hoje o encontro de Sara, né? De vocês lá. Quando teve a dupla, o Alice e Neide. E eu estava lá, irmão, chorando, vendo vocês, as irmãzinhas. Falei, meu Deus, olha, a gente fica com uma saudade, diga para ele, de vez em quando dá uma saudade do tempo antigo, mas fala para ele, retrocesso nunca mais, agora é vitória. Eu sei que tem gente que gosta de colecionar coisas antigas, né? Foto do ex-namorado, esquece esse infeliz. Irmão, sabe aquele antiquário, você fica olhando, quando eu não era, quando eu não tinha, quando não tinha, agora tem. Quando não era, agora é. Fala para ele, para de sentir saudade do passado. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem pessoas que não têm futuro, porque ainda estão prisioneiras do passado, antigas lembranças que te depreciam, que te joga para baixo, fica lembrando de traumas. De vez em quando vai lá na sepultura do falecido, esquece isso, irmão. Ai, bispo, mas tem que lembrar. Que lembrar de quê? Lembrar da vida. Acabou, glória a Deus aqui, né? Sabe aquele estado de melancolia? Aquelas músicas depressivas, né? Geralmente no mundo é isso, o cidadão é traído, vai lá para o cabaré. Vai lá para mesa de boteco, ouvir aquelas músicas que ainda, daqui a pouco dá um tiro na cabeça. Diga para ele e para ela, não, quando tiver tudo para baixo, vem para a igreja cantar aqui, né? De repente, aí daqui a pouco você está, novinho em folha. Diga para ele e para ela, você tem que ouvir coisas que te levem para cima. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir palavra de Deus. Diga para ele e para ela, a fé é estimulante. Palavra é estimulante, oração é estimulante, louvor, jejum. Faça essas coisas, irmã. Aí se tranca no quarto, desliga o celular. Vai vendo. Pega a coberta. E quando levanta, o rosto está daquele tamanho. Alguém liga para isso, minha filha? Pelo contrário. Bispo, eu não sei se essa frase, vamos lá. Sacode a poeira, disse a bispa. E dá a volta por cima. Engula a voz do choro. Deus manda dizer para você nesta noite: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Senhor está mandando dizer: comece a se preparar, porque tem banquete chegando para você. Comece a se preparar, porque hoje talvez vai ser a última sexta-feira desta crise. Esta vai ser a última sexta-feira que você está vivendo esse estado. Levanta a mão se você abraça esse ato profético. Tem gente falando, não vai acontecer, sua crise é grave, olha quanto você deve, seja realista, não vá nessa historinha de pastor não. Você vai fazer o que, meu querido?
Põe lá outro texto para a gente concluir. Olha como que o milagre acontece. Eu quero que você diga para quem está do teu lado: alguém vai descobrir o milagre para você. Fala. Vai te trazer a informação de que a coisa aconteceu. Diga. Vai chegar no WhatsApp, ou vai chegar no e-mail, ou vão te dar um telefonema. Nesse caso, a informação vai chegar de uma maneira muito esquisita. Porque estava todo mundo com fome dentro da cidade, mas o milagre já tinha acontecido. Lembra que eu falei em cima do muro? Que tem horas que a gente tem que tomar uma decisão para ver o que Deus fez, ou vai fazer. Tem horas que a inércia é inimiga da vitória, porque você cruza os braços e você se conforma, você fica preso, sitiado. E hoje é um culto de libertação para Deus libertar sua mente dessa realidade triste. Hoje é um culto de libertação porque o Senhor vai te mostrar que você está preso porque quer. Lá fora está cheio de comida. O milagre está esperando você. Quem diria, irmão Roberto, que Deus ia usar 4 leprosos para mostrar a vitória para uma cidade? Fala para quem está do teu lado: o Senhor vai usar alguém que você não dá nada por ele ou por ela. Entendeu, irmão Alisson? Às vezes o nosso milagre está na mão de alguém, ou vai precisar do protagonismo de alguém que você fala: ah, aquilo ali pode vir alguma coisa boa de Nazaré, vem ver. Deus manda dizer que da onde você menos pensa que vai sair água, é que haverá uma fonte. Olha a história desses leprosos. Gente, para começar, leproso vivia onde? Longe da sociedade. Leproso não podia se misturar. Leproso, meu irmão, tinha cidades de retiro. Esse pessoal não podia se misturar com ninguém. Era um povo que já estava morto. Leproso não tinha perspectiva de vida. Leproso mendigava. Leproso, bispo, os únicos amigos que tinha eram os outros leprosos. E esses 4 amigos, vou chamá-los assim, 4 amigos, eles estavam fora da cidade. E aí diz o texto que eles estavam à entrada da porta. E um começa a conversar com o outro. Eles se conversam e eles fazem a seguinte pergunta: para que estaremos nós aqui até morrermos? Eu quero que você diga para quem está do outro lado: a inércia leva à morte. A atitude também pode levar. A atitude é um risco, sim ou não? E às vezes as pessoas ficam paradas porque elas não querem correr risco. Mas ficar parado também é um risco. Vamos ficar parados aqui até morrermos, os 4. Talvez eles nunca tinham tido uma iniciativa como esta. Sabe o que Deus manda dizer? Aqueles que nunca tomaram uma atitude, aqueles que nunca tiveram iniciativa, talvez chegou o momento. Talvez é hoje o dia que você vai dar o passo decisivo em direção à sua vitória. Bispo, eu nunca tive coragem, eu nunca tive ousadia, eu nunca pensei que eu poderia. Tem momentos únicos na vida que não podemos deixar a oportunidade passar. É viver ou morrer, é agora ou nunca. E eles continuam dizendo. Olha o próximo verso. Se dissermos, entremos na cidade, tem fome na cidade, e morreremos na cidade. Se ficarmos aqui, também morreremos. O que nós vamos fazer? Vamos até o arraial dos Círios. Lá tem uma possibilidade. Diga para ele, para ela: a fé trabalha com uma possibilidade. Ficar parado, morre. Entrar na cidade, também morre. Então eu vou enfrentar meu pior pesadelo, mas eu vou ter uma chance. Acabou, glória. Não, quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando.
Às vezes a sua vitória está em enfrentar o seu pior pesadelo. Seu maior medo está nunca mais sentir medo. Quem compreendeu, diga amém. Quem aqui tinha medo de escuro? Ou ainda tem? Só dorme com luz acesa. Não, nem vou perguntar, fica quietinho aí, por favor. Vou falar por mim. Por mim. Eu só dormia com luz acesa. Porque sempre, na minha imaginação, eu vi um senhor com uma enxada na mão, num quartinho. E aí eu tentava mostrar para o meu pai, porque meu filho, apaga a luz para economizar energia. Ai, pelo amor de Deus, apaga. E eu não falava. Até que um dia, pai, eu vou contar uma coisa. É que tem um senhor, quando o senhor vai embora e apaga a luz, fica um senhorzinho com a enxada naquele quartinho ali. E eu não entrava naquele quartinho. Até que um dia, irmão, meu pai me pegou pelo braço. Vamos naquele quartinho. E eu, pelo amor de Deus, não. E aí sai arrastando a cadeira. Vem aqui. Vamos no quartinho. E eu, não. Dá uma olhada aí. Tem um senhor de idade aí com a enxada? Não. Não tem. A partir daquele dia eu venci o meu medo. Diga para quem está do teu lado, Jeová vai te pegar pelo braço hoje. Diga. Não, diga, profetiza, Deus vai te pegar pelo braço e vai te mostrar o seu pior pesadelo. Talvez o diabo tenha te assustado, mas o teu pai está dizendo, olha aí, ó, maior sou eu na tua vida, nunca mais tenha medo. Tome uma decisão. Nós temos que vencer nossos traumas, encarando o desafio, igreja. Senão ficaremos sempre como aquele elefante de circo, preso numa estaquinha pequena. Já viram? Elefante de circo preso numa estaquinha pequena. E você olha para aquele grandalhão e diz, por que esse elefante não dá um chute nessa estaca e se liberta? Porque desde pequenininho, o elefante é criado tentando se libertar da estaquinha e não consegue. Até que desenvolve na mente do elefante um efeito psicológico que ele não consegue mais. Então ele desiste de tentar. Compreenderam? Aí você vê um elefante gigante preso numa estaquinha. Por que ele não se liberta? Porque a cadeia está na cabeça dele. Está na mente. Eu quero profetizar Romanos 12, 2 na sua vida. Metanoia. As coisas só vão mudar se você mudar a sua mentalidade. Olha aí. Quem quer ver coisas grandes acontecendo? Quem quer ver grandes milagres? Olha o conselho do apóstolo. Não vos conformeis. Fala para ele, para primeiro passo. Não se conforme. Se revolte contra essa situação. Deus, eu não nasci para viver capacho do cão. Eu não nasci para viver debaixo dessa humilhação, meu Pai. Não me conformo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso. Mude a mente. Mude a maneira de pensar. E você vai mudar a maneira de agir. Talvez está agindo sem pensar. Está agindo impulsivamente. A nossa fé tem que ser inteligente, igreja. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Olha as qualidades da vontade divina. Para que vocês experimentem, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para você é bom. O que Deus tem para você é agradável. E o que Deus tem para você é perfeito. É algo que você vai dizer, valeu a pena esperar. Já estou concluindo. Eu espero que esse relógio não parou. Porque, irmão, hoje eu estou bastante à vontade aqui. Eu estou sentindo que hoje vai acontecer mudanças. Tem pessoas aqui que sexta-feira já vai estar dando testemunho. Bispo do céu. Aconteceu um milagre na sexta-feira passada. E Deus fez em uma noite o que eu esperava que Ele fizesse em 10 anos.
Igreja, quando a vitória chega, o processo é rápido. Quem compreende? O patrão já chama, já promove, já dá aumento. Como assim? Você vai agora ocupar o andar lá de cima e vai sentar na cadeira presidencial. Como assim? Mas eu tô... Não tenta entender não, tá? Volta lá no texto. Os 4 leprosos. Então eles tomam uma decisão. Mas eles tinham que tomar, bispo. Se eles ficam parados, vão morrer. Se entra na cidade, tem fome. E onde tem a comida? No arraial do inimigo. Mas sabe o que eles pensam? Nós já estamos mortos mesmo. Ninguém dá nada para a gente, ninguém liga, somos leprosos, ninguém quer se misturar com a gente. Vamos lá. Se eles pensavam os leprosos. Vai lá, próximo verso. Se os círios nos deixarem vivos, viveremos. Se nos matarem, olha quando tudo está perdido. Ó. Quando tudo está perdido, a pessoa só pensa assim, tão somente morreremos. Quando tudo está perdido e você não vê mais prazer na vida, você não pensa em filho, não pensa em marido. Se você não liga nem para você, que está quase tirando a sua própria vida, você vai pensar em quem? Quem compreendeu? Então essa última frase aqui, isso aqui é o fundo do poço. Tão somente morreremos. A vida não tem mais valor. Mas aí aparece Jeová, irmã Márcia, e coloca uma surpresa. Olha a surpresa. Eu quero que você pega isso aí, igreja. Pega que é para você, pega. Próximo texto, olha aí. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos círios. Chegaram à entrada do arraial dos círios e não tinha, diga comigo, não tinha ninguém. Já ouviram aquele ditado, quando a esmola é grande, o santo... Mas fala para ele, pode confiar, porque o santo aqui é Jesus de Nazaré. O santo aqui não é de barro não. O santo que promete aqui é aquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Eu fico imaginando, ministro, os leprosos chegando assim. Ué, não tem ninguém. Aí tem uma coxinha de frango ali. Não tem ninguém. Aí já tem uma pecinha de ouro ali. Não tem ninguém. Aí já pega uma roupinha ali. Não tem ninguém. Aí quando vê que não tem ninguém mesmo, olha lá. O texto diz que Deus tinha feito com que os círios sentissem ameaçados com galopes e cavalos. Deus deu uma impressão de que havia uma investida de exército inimigo. E os círios saíram tão apressados que não deu nem tempo, irmãos, pegar absolutamente nada. Deixaram ouro, deixaram prata, deixaram comida, as mesas abastecidas. Irmão, tinha muita comida, muita prosperidade naquele arraial. E os leprosos estavam se matando de comer. Fala para o irmão do lado aí, quando Deus te abençoar, tenha misericórdia de mim, por favor. Fala. Se lembra de mim quando a sua bênção chega. Me convida para o churrasco. Me convida para nadar naquela piscina, na praia. Eu quero ir lá, hein? Eu quero ir lá. Nem que seja para orar, para consagrar a casa. É orando e dando um mergulho. Eu vou lançar uma palavra profética aqui agora. Quem não dirige, eu quero ungir o seu carro. Quem não tem carro, eu quero ungir o seu carro. Será que eu vou ungir o seu carro? Dizer, Jesus, está aqui. Estou ungindo desse carro zerinho que o Senhor deu para essa mulher. Tem mais promessa aqui. Quem crê que eu ainda posso celebrar teu casamento, vai dando glória a Deus e aleluia. Eu vou celebrar casamento e a bispa. Eu vou apresentar criança aqui, quem não pode ter bebê. Ó, estou profetizando, hein? Estéril, eu vou apresentar teu filho. Mãe, que o filho está nas drogas, teu filho vai cantar na nossa mocidade. Marido recalabachai, que está embriagado, vai pertencer ao grupo de varões. Deus manda dizer, o estado de sítio acaba aqui, agora. O cerco acabou. O estado de sítio acabou.
miséria. Oh Deus, viver de favor, Ecalabacai, pedir emprestado para pagar o Uber, Acalabachai. Você emprestava, você convidava e não era convidado. Você fez como Eliseu, deu comida para muita gente. E hoje está dependendo de favor. E tem hora que você pergunta, cadê a bondade e justiça de Deus? É isso que faz as pessoas perderem a fé. Porque a gente faz, serve, e olha, e o ímpio está melhor do que a gente. E dá aquela falsa impressão que Deus não é bom conosco. É bom com os injustos, que praticam todo tipo de impiedade e só se dão bem. Não desista de ser justo. Não se baseie nas exceções. Vá um pouquinho. Mais um pouco. Olha só, igreja. Chegaram, pois, esses leprosos à entrada do arraial. Entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram prata, ouro, vestes, esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, voltaram, tiraram dali também alguma coisa e esconderam. Os camaradas, bispo, não tinha mais onde pôr. Fizeram a festa. Aí diga para o irmão do lado, enquanto isso, lá em Samaria, a fome pegando, comida esperando e gente passando fome. Quem crê que você vai ser uma boca profética para avisar quem está na fome de que Deus preparou o banquete? Quem crê que é através da sua boca que Deus vai usar você para dizer para alguém, sai desse calabouço, sai deste cerco, porque Deus está preparando aqui algo novo para a tua vida. Alguém precisa ser profeta para comunicar aos desesperados que tem esperança. Quem concorda que tem horas que muita bênção tem que ser dividida? Tem ou não tem? Tem, meu irmão. Prosperidade não é para te tornar um rico snob. Prosperidade não é para você. Hoje você percebe aí que todo mundo quer ostentar. O cidadão está lá com um colar que pesa 1 quilo de ouro. Meu Jesus, está até torto assim, ó. Entendeu o que eu estou falando? Não. Não, Deus não quer você com isso, não. Que nem o pessoal lá da Arábia Saudita com carro de ouro. Carro de ouro. Bispo, eu estou pedindo uma Ferrari para Jeová. Ele não vai te dar, infeliz. Você não é piloto de Fórmula 1. O que tu vai fazer com uma Ferrari andando a 300 por hora numa cidade que só permite 50? Só se for para encher o carro e a carteira de ponto e multa. E o seguro desse bicho? Diga para ele e para ela, peça para Deus algo que você vá usar. Diga. Jesus, vou usar na tua obra. É um carro para parar de pegar chuva, para ir para a tua casa. É uma casa para morar, não é para brincar de esconde-esconde, não. Acabou, glória? Porque a gente fica, às vezes, tá lá o guarda-roupa já não cabe mais nada. Ela fica assim, ó. Aí ela olha e fala, não tenho roupa, Jesus. Estou sem roupa. Está sem roupa? Vai na África. Onde a pessoa tem que lavar a roupa e esperar secar. Estou entendendo por que tem vezes que Deus não dá muitas coisas? Porque a gente vai gastar em deleite. Diga para ele e para ela, a sua bênção vai ser para resolver o seu problema e problemas de outros. Deus vai interagir com você nesse negócio, Ele vai ser teu sócio. Ele vai administrar tudo isso aí com você. O povo passando fome na cidade, os leprosos, morre desgraçado, de tanto comer. Até que alguém teve a consciência, olha o texto aí. Aí teve consciência, um falou assim para o outro, vai. Disseram uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas. Gente, como que a gente chama o evangelho mesmo? Gente, o que é bom nós temos que dividir. Por isso que o evangelho é boas novas. A gente quer que as pessoas venham para a igreja
para que elas sintam o que a gente sente, desfrutem da paz que a gente desfruta. Esses leprosos seriam evangelistas, eles iam evangelizar a cidade. Nós calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Aí foram. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, só cavalos atados, jumentos atados, tendas como estavam dantes. Gente, está cheio de comida lá. Tem ouro, tem prata. Olha para mim que eu já vou encerrar a palavra. Diga para ele e para ela: crer ou não crer? Eis a questão. Quem concorda que isso aqui é uma questão de fé? É questão de fé. Você está na cidade morrendo de fome e alguém diz para você: se você sair tem comida. Só que a pergunta é: quem vai acreditar no testemunho de um leproso? Por isso que eu falei que às vezes as maiores bênçãos estão na boca de vasos que não sabem nem falar direito. O fato da irmãzinha ser analfabeta não quer dizer que Deus não use o analfabeto. A gente só espera que Deus use o bispo, o ilustre, o poliglota, que Deus só use pessoas de alto QI. A questão aqui não é a inteligência humana, é a disponibilidade profética. Se você é uma boca a serviço de Deus, Ele vai usar para falar para ricos e poderosos. Deixa te julgarem pela roupa que você veste, pelo carro que dirige, pelo sapato que usa. Ninguém aqui entrevista o carteiro da sua casa. Quem conhece o carteiro da sua rua? Sabe o nome dele? Eu não sei, porque para mim, tem uns que conhecem. Tem irmãzinha que conversa tanto que sabe até o nome da mulher do carteiro. É verdade, sabe tudo. Meu irmão, a única coisa que me interessa, respeitosamente aos carteiros, é o que ele tem para me entregar. E dependendo, eu não vou ficar nada contente. Se for uma cobrança, assina aqui. Quando fala assina aqui, eu falo: meu Jesus. Então diga para ele e para ela: Deus tem uma correspondência para você hoje. Sai do cerco que tem comida te esperando lá fora. Tome uma decisão. Saia desta opressão e acredite na palavra. O rei começou a falar: esses desgraçados, esses leprosos foram pagos. Esses miseráveis aí devem ter sido contratados para a gente sair e o Ciro pegar nós. Pensa no drama, irmão Sérgio. Ai meu Deus, se for verdade. Ah, mas se for mentira. Mas se for verdade, se for mentira. Se ficar, morre. Se sair, tem uma possibilidade. A fé trabalha sempre com uma não custa crer. Se eu estou falando, se você fizer uma campanha de sexta-feira aqui, Deus vai te dar vitória. Você já fez de tudo, já foi até na macumba talvez. Deu chance para o macumbeiro, dá uma chance para o bispo. Deu chance para o Jesus de barro, dá para o de Nazaré. Aí teve um que falou assim: quer saber? Eu vou lá. Aí pegou uns carros, uns cavalos. Aí chegou lá, meu irmão, falou: majestade, é verdade, está cheio de comida. Gente, pensa num povo desesperado. Quem já viu o mercado em promoção? Meu Jesus. Sabe quem estava na porta? Não pode esquecer dele não. O capitão. Calma gente, calma gente. Calma gente, é? Passaram por cima dele, atropelaram e morreu. Fala para o crente do lado aí: ou você vai entrar no meio da multidão que come, ou vai ser atropelado hoje aqui, porque eu quero a minha vitória. Se você crê, vem comigo no glória, vem comigo no glória. Quem crê, vem comigo no glória, porque se não sair da frente, Satanás, nós vamos passar por cima do diabo hoje. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Oh, eu creio. Abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos. Abra as mãos. Diga: meu Deus, eu vim buscar exatamente esta palavra.
Chega de cerco, chega de miséria, chega de dependência. Eu saio deste cerco hoje para uma nova etapa na minha vida. Oh Deus, entra nessa casa, Jesus. Entra nessa empresa, Jesus. Entra nesse comércio, Jesus. Entra nesse casamento, Jesus. Entra nessa família, vai acontecer milagres. Oh, já está acontecendo. Alguém vai lhe dar uma notícia. Alguém vai te dar uma notícia. Prepara para receber uma informação.